Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estava tentando entrar aqui no computador, mas deu problema. Então vamos pelo celular mesmo, que eu acho que é mais seguro. Como é que os irmãos estão, as irmãs? Tudo bem? Graças a Deus, né? Deixa eu ver se apagando essa luz aqui fica melhor, se fica pior. O que os irmãos acham aí? Bom, estamos ao vivo, paz do Senhor. Cadê vocês? Porque parece que eu estou sozinho. Cadê os alunos? Vou fazer uma oração, bom, já apareceu alguém, graças a Deus. Vou fazer uma oração para começar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia, Pai, e quero pedir a tua graça e a tua misericórdia para as nossas vidas e para essa aula que será ministrada. Peço sabedoria, discernimento, inteligência. Peço que o teu Espírito Santo me ajude a falar sobre as coisas tão importantes, espirituais e tão profundas que estão contidas na tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, quem está aí, porque até agora só estou vendo um aluno online, onde estão os outros irmãos? Será que eu fiz a coisa certa? Será que nós estamos no grupo certo? Vou aguardar chegar mais alguém, né? Quem está aí? Irmão João Kennedy. Muito bem, irmão João Kennedy. Deus abençoe. Os irmãos estão chegando aos poucos, pelo jeito, né? Quem vai chegando, irmãos, escrevam aí alguma coisa. Ah, muito bem. Irmão João Kennedy já está aqui, amém. Graças a Deus. Deixa eu fechar aqui uma janelinha. Paz do Senhor, irmão João Kennedy, Deus abençoe. Irmão Edson, Deus abençoe, irmão Edson. Glória a Deus. Chegou mais alguém aí, deixa eu ver quem é. Quem vai chegando, vai escrevendo alguma coisa aí para eu localizar aqui no seu comentário. Gabi. Não, Gabriel. Perdão, Gabriel. Eu vi Gabriel, pensei que era Gabriela. Gabriel Rodrigues. Pai Senhor, meu filho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Blusa muito bonita. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pelo elogio. Bom, queridos, vocês estão chegando agora. Deixa eu me posicionar aqui. Atrasei alguns minutos porque eu estava tentando abrir pelo Facebook no computador, mas estava dando um probleminha lá. Resolvi fazer no celular mesmo. E eu estava com dificuldade de achar o grupo no celular. Mas achei, né? E nós vamos começar a nossa aula com vocês três mesmos, que estão aí. Depois os irmãos vão entrando e nós vamos cumprimentando os irmãos. Vamos falar sobre doutrina do homem, né? Chegaram mais dois aí. Vamos falar sobre doutrina do homem. Página 113. A literalidade de Gênesis. Irmã Nádia, seja bem-vinda com a sua família. Tatiane, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Irmã Nádia e irmã Tatiane, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Bom saber que a irmã Nádia está aí, porque já sabemos também que está o Marigel e a Natália, né? Pastor, quem está usando o perfil do João sou eu, a irmã Ana Paula. Amém. Mas o irmão João está aí com a senhora? Se ele estiver, já são mais dois alunos, não é? E aí nós chegaremos ao número de 8 alunos, que ainda é pouco, mas chegou mais alguém, eu não sei quem é. Quem vai chegando, por favor, escreva alguma coisa aí para eu identificar, tá bom? Por favor. Glória a Deus. Página 113, nós vamos falar sobre doutrina do homem, falar sobre a literalidade do Gênesis. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo. Já orei, inclusive, Davi. Seja bem-vindo, Davi. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmã Nádia. Amém. Marigel, irmão Marigel, irmã Natália, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, na página 113, tem lá um ponto 6, literalidade do Gênesis. Este tópico visa detalhar ainda, eu vou desligar o meu computador que está fazendo sombra aqui no meu óculos, quando eu olho para lá, deixa eu ver, acho que está melhor assim, né? Esse tópico visa detalhar
ainda um pouco mais que as informações colhidas nos tópicos anteriores podem ser verídicas, pelo fato de que o texto base para tal é literal e demonstrado. A irmã diz que o irmão João Kennedy está lá. Amém. Glória a Deus por isso. Pode ser verídicas pelo fato de que o texto base para tal é literal e demonstrado como real diante das demais escrituras. Muito bem. Palavrinha ali, ó, na página 113. Eu vou ler de novo, vou falar para os irmãos acrescentarem uma letrinha aí, tá bom? Este tópico visa detalhar ainda um pouco mais que as informações colhidas nos tópicos anteriores. Vírgula. Podem ser verídicas pelo fato de que o texto base para tal é literal e demonstrado como real. Onde está escrito com real, coloque uma letrinha ou aí, como real, demonstrado como real. Tá bom? Diante das demais escrituras. Pai Senhor Davi, Deus te abençoe, meu filho. E aí, irmãos, porque agora sim a Gabi chegou, né? Te abençoe, Gabi. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, por que nós vamos estudar sobre a literalidade do Gênesis? Tanto do livro como do que está escrito no livro de Gênesis. Porque muitos questionam, não é? Muitos, como é que eu posso dizer? Desacreditam da veracidade do livro de Gênesis. Será que o livro de Gênesis realmente é um livro confiável? Que até mesmo autores que escrevem, será que o Antigo Testamento todo, no seu todo, ele é confiável? Bom, então nós vamos começar a falar sobre o livro de Gênesis, porque principalmente nós estamos falando sobre o homem, doutrina do homem, então nós temos que comprovar que a criação do primeiro homem, a história que envolve o primeiro homem, a primeira mulher, são realmente reais. Por quê? Porque dele depende toda a narrativa da Bíblia. Se Adão e Eva não forem reais, né? Se essa história não for real, isso compromete toda a Escritura Sagrada. Os irmãos concordam? Porque se o primeiro som da Bíblia for incerto, for irreal, for inverídico, toda ela está comprometida. Veja a importância do nosso estudo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Estou falando um pouco baixo, mas se você estiver me ouvindo bem, eu fico tranquilo, senão eu tenho que falar um pouco mais alto. Ô Rê, ajuda aqui, por favor, uma coisa, amor. Liga aquele ventinho ali, por favor, senão não vou aguentar, não. Calor aqui. Bom, então os irmãos entenderam a importância de nós estudarmos a literalidade do Gênesis? Por favor, amor, dá um copo com água, que eu esqueci de pegar. Tá bom o som, né? Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. O jardim. Amém. O som está ok. Obrigado, irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Que bom. Então, o jardim literal. Graças a Deus. O som tá bom. O jardim literal. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículos 8, 9 e depois pula para o 15, que está aí na apostila, né? Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na região, na direção do Oriente, e pôs, nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o jardim recebe esse nome porque é um lugar de delícias, né? Éden significa isso, gozo, delícias. Agora, onde se localizava esse jardim? Né? Será que foi real? Será que isso aqui é linguagem poética?
Será que cabe na narrativa do Gênesis, logo no início, né, essa narrativa poética que alguns acham que é, inclusive a Igreja Católica já aderiu a esse tipo de interpretação, não é? Segundo parágrafo. Aliás, o primeiro parágrafo foi só a leitura que nós fizemos do Gênesis, né? Do Gênesis 2, 8 e 9, depois versículo 15. Após o ato imediato da criação do homem, nota-se o seguinte texto que demonstra claramente a criação do ambiente do primeiro homem. Olha, veja bem, se Deus ele estava interessado em criar uma narrativa simplesmente, para que tantos detalhes, não é? Por que tantos detalhes para uma mera narrativa ou uma questão puramente poética? Então Deus está interessado em trazer, não Deus, né? O escritor do Gênesis está preocupado em trazer dados geográficos, colocações que permitam-se comprovar a narrativa verdadeira, verídica do Éden. Vamos mudar de página aí? Nota-se que Deus é a causa primeira deste jardim. Por quê? Porque foi Deus quem criou o jardim. Quem fez o jardim não foi homem nenhum. Não é? Quem criou o jardim? Deus. Então a causa primeira é Deus, que está localizado na terra, que já havia sido criada. Então Deus criou todas as coisas, irmãos, preste bem atenção nisso. Deus criou todas as coisas e por último Deus não fez o homem. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas pensando no homem. Quando Deus criou todas as coisas e todas as condições para nós habitarmos aqui, Ele estava pensando em nós. Como assim, pastor? Olha, a distância que o Sol está da Terra, a distância que a Lua está da Terra, as condições das marés, tudo, né? Eu já disse isso outras vezes, em outras aulas, se o Sol estivesse mais próximo de nós, um pouco, que seja, nós já teríamos morrido de calor. Se ele estivesse um pouco mais distante de nós, nós já teríamos morrido de frio. Se a Lua estivesse um pouco mais próxima da Terra, as águas do mar já teriam invadido o nosso planeta Terra, as cidades, por causa da sua proximidade com o mar. Isso faria com que os ventos e as tempestades cobrissem toda a Terra. Então, o Sol está na medida certa, na distância correta, e a Lua também. Isso é só um exemplo. Página 114 agora. Começamos na página 113, página 114, Val. Irmão Paulo Pereira, irmão Lucivando, irmã Val, que chegaram agora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então tá. E agora, a localização descrita pelo autor bíblico sugere que este jardim estava situado na região da Palestina. Irmãos, risquem Palestina, por favor, e escrevam aí, ó, ao invés de Palestina, Mesopotâmia. Ok? Vou ler de novo, tá bom? A localização descrita pelo autor bíblico sugere que este jardim estava situado na região da... Aí está escrito Palestina. Risquem Palestina e escrevam Mesopotâmia. Amém, irmãos? Os irmãos conseguiram fazer isso aí? Escrevam, façam agora. O que é Mesopotâmia? Meso e Tamia, região entre rios. Meso é no meio, né? No meio dos rios. Daí você vê, por exemplo, o hipopótamo. O que é o hipopótamo? Não cavalo? Hipo, né? Dos rios. Pois é, como se fosse um cavalo dos rios, um animal dos rios. Pois é, Mesopotâmia significa região entre rios, no meio dos rios. Glória a Deus.
Ah, e onde é que fica, né? Nós já vamos falar sobre isso. Mas se você quiser escrever aí já, onde ficava localizado o Jardim do Éden? Na Mesopotâmia, na região entre o Iraque e o Kuwait. O país chamado Iraque ou Kuwait. Outros falam Kuwait, mas tanto faz, né? Tá bom? Nos versículos que seguem, podemos notar este fato. E saía um rio do Éden que regava o jardim e ali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do terceiro rio era Tigre, e o que corria pelo oriente da Síria, e o quarto era o Eufrates. Pronto, por que só está o nome desses dois, Tigre e Eufrates? Porque são os únicos que sobreviveram à história. E aí, qual é o nome dos outros dois? Tigre, Eufrates, e eu sabia esses rios de cor, mas agora eu esqueci, vou ter que procurar aqui na Bíblia também. Esses rios, irmãos, na verdade eles são literais, né? Tanto que o Tigre e o Eufrates existe até hoje. Vamos lá. Rio Eufrates, Rio Tigre, é Gênesis capítulo 2, versículos 10 a seguir. Do solo fez, e saiu um rio do Éden para regar a terra, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, Pison e Gion, né? Pison é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Então o primeiro rio é Pison. O segundo rio está no versículo 13. Rio chama-se Gion. O terceiro rio é o rio Tigres, versículo 14. E no mesmo versículo 14 diz que o quarto rio era o Eufrates. Então vamos lá. 4, tinha um rio que saía do Jardim do Éden. Ele saía do Jardim do Éden. Talvez a sua nascente fosse lá. Ou ele passava pelo Éden, né? E esse rio, quando saía do Éden, ele se dividia em 4 braços. Tá bom? Eu vou ler mais uma vez o versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, 4 vertentes, 4 rios. O primeiro era Pison, o segundo era Gion, o terceiro era o Tigres e o quarto o Eufrates. Daí nós entendemos que o Jardim do Éden, né, e a narrativa do Éden, do Gênesis, é literal. Por quê? Porque até hoje, Nilo não, Nilo fica no Egito, Nilo não, John Kennedy, o Nilo fica muito longe daí, tá bom? Fica lá na África, nós estamos falando em Oriente Médio, tá? Isso aí fica lá na África, bem, bem distante mesmo, o rio Nilo. Então, o Pison e o Gion não aparecem hoje na história moderna e nunca foram encontrados. Como é que nós explicamos isso, irmãos? Nós podemos explicar da seguinte maneira: com o dilúvio que veio nos tempos de Noé, né, a geografia da Mesopotâmia e de todos os cantos do mundo foram alteradas, foram modificadas. Rios deixaram de existir, né? Lagos novos passaram a surgir, outros tantos montes ou montanhas também deixaram de existir, porque o mar cobriu, e nós podemos imaginar, por exemplo, que o mar, não o mar, a água, né, cobriu, e aí tudo ficou submerso. Ao ficar submerso, alguma coisa poderia sofrer. Ô, irmã Ana Paula, desculpa, mas não é o Nilo não, viu? Então, irmãos, é o seguinte: o dilúvio trouxe mudanças, sim, para a Terra como um todo. Inclusive, aquele mundo de água, né? Eu acredito que muitos lagos que até hoje existem, eles nasceram com as águas. Vocês estão rindo aí que eu troquei a Ana Paula pelo John Kennedy, né? Então, irmãos, olha, os rios Pison e Gion, eles existiram mesmo, mas só sobreviveram à ação do dilúvio os rios
Tigre e Eufrates. Talvez porque fossem mais frondosos, né? Mais largos, mais profundos. Deus sabe. Mas a verdade é que se a Bíblia cita o Tigre e o Eufrates, então isso significa dizer que isso é real, é literal. Não é como aqueles filmes que começam, por exemplo, estava vendo um filme com meu filho esses dias, do Batman, onde é que fica Gotham City. Não é assim? Ou então aqueles filmes do Hobbit, essas coisas aí, né? Falam de uma terra da média, na sombra, terra das sombras, terra da escuridão, e não localiza mesmo onde a coisa aconteceu. Então o escritor da Bíblia está muito preocupado em dizer que isso é real. Por isso ele cita, ele poderia omitir essa informação. E nós estaríamos aqui dizendo que o Gênesis é literal. Porém, isso aqui reforça a literalidade do Gênesis. E reforça a literalidade da criação do homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi criado do pó da terra, ele estava num lugar literal. O jardim, quem plantou o jardim? Deus. De onde ficava esse jardim? Ok, vamos lá. Ficava na região entre rios. Que rios são esses? Pison, Gion, Eufrates e Tigre e Eufrates. Ok? Amém? Até aí? Vamos mais adiante. Os nomes de rios mencionados nesse texto são muito conhecidos e Norman Geisler chega a sugerir que a Bíblia situa os rios na Síria, atual Iraque. As informações bíblicas são muito bem arranjadas, e isso faz com que alguns teólogos acreditem em uma inserção de informações posteriores. Vou dar uma parada aqui. O que a apostila está nos dizendo é que tem teólogos que acham que esses nomes de rios foram inseridos por alguém depois de Moisés. Algum judeu muito inteligente, alguém assim muito culto, né? Foi lá, pegou as escrituras e colocou assim, Tigre e Eufrates. Mudou o texto para que tivesse credibilidade hoje. Mas tal informação é especulativa, visto não existir informações que sustentem essa opinião. Ora, se já é difícil comprovar a literalidade do Gênesis, por exemplo, né? Quanto mais, irmãos, comprovar que houve uma inserção. Não dá para se comprovar, é especulação, né? Por causa das especulações teológicas colocadas sobre o texto de Gênesis, é importante demonstrar que as evidências dão suporte para a interpretação normal do texto, que neste caso é literal. Então não adianta querer colocar metáforas aqui, querer interpretar por analogias ou por alegorias, né? Não, é literal. É literal o homem, é literal a mulher, é literal o jardim, é literal a localização. Amém? Muito bem. Agora, tem um arqueólogo alemão que recentemente disse que o Jardim do Éden ficava lá em Jerusalém. Não sei de onde que ele tirou isso. Lee Clare. Diz ele que ele usou a datação do carbono 14 e chegou à comprovação de que tem uma região lá em Jerusalém, próxima a Jerusalém, que o carbono 14 datou aquela região com 9.400 anos antes de Cristo. E ele achou lá um templo com duas colunas que dariam sustentação ao templo e a imagem de um homem e de uma mulher. Aí, daí ele entender que aquele homem e aquela mulher eram Adão e Eva. É muita, né? Tem nada a ver com Jerusalém. Jerusalém fica distante da Mesopotâmia o suficiente
Quem viveu na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, foi o Abraão, que depois ele caminhou 960 quilômetros, irmãos, para chegar na Terra Prometida, né? E ali ele se instalou, mas isso foram uns 2000 anos depois da narrativa do Gênesis. Então, é pura especulação. Amém? Vamos mais adiante aqui, queridos. Para quem chegou agora, nós estamos na página 114. Eu vou ler o parágrafo que começa com a palavra normalmente, tá bom? Normalmente, as objeções lançadas sobre a mitologia relacionada com o Jardim do Éden é colocada em função da inexistência de artefatos arqueológicos que evidenciem tal existência. Contudo, é necessário que se demonstre que após a queda, Deus selou o Jardim do Éden. Bom, os arqueólogos se queixam de que, os arqueólogos, não bíblicos, né, seculares, se queixam de que essa narrativa não é verdadeira porque não tem nenhum escombro, não tem nada que comprove a existência do Jardim do Éden. A Bíblia mostra claramente, irmãos, na narrativa do Gênesis, que Deus selou o jardim, que Deus fechou o caminho, que ninguém pode encontrar o jardim. Colocou inclusive um querubim com uma espada, não foi? Um querubim na entrada e uma espada inflamada que cercava o jardim para que ninguém o achasse. Ora, a Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés, sepultou lá nas montanhas de Moabe, não foi assim? E escondeu o corpo de Moisés. Irmãos, quando Deus esconde uma coisa, ninguém acha. Quando Deus esconde uma coisa, está bem escondida. E se serve de consolo para você, a Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, mudando um pouco aqui da arqueologia para o lado espiritual, Satanás nos procura, mas ele não nos acha, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então Deus ele fechou a porta do jardim, ele selou e ninguém pode encontrar o jardim, ninguém. Outra coisa que nós vamos falar na apostila é o seguinte, bom, isso impossibilitaria que qualquer evidência arqueológica fosse encontrada. Outro detalhe que merece atenção é que não existem evidências de que Adão ou Eva tenham se aplicado à produção de artefatos nesse jardim, nem mesmo se empenhado a qualquer espécie de construção. A Bíblia não fala em nenhum momento, irmãos, que o Adão e a Eva fizeram tijolos, fizeram um forno a lenha, que eles inventaram fogo, que eles descobriram como fazer tecer roupas, tecidos, não é? Não. Simplesmente a Bíblia diz que Adão e Eva estavam no paraíso, que eles eram um lugar de delícia e que eles que eles gozavam daquele prazer de estar ali, daquela alegria de estar ali, e tinha tudo, né? Ele só tinha que guardar o jardim, cuidar do jardim. O jardim tinha tudo, todas as frutas, né? Todos as ervas que você pudesse conhecer, sei lá, legumes, frutas, tinha tudo lá. Então, não exigia muito esforço. Eu vou criar aqui uma pá, vou fazer uma pá para juntar. Não, a Bíblia não diz que o Adão fez isso. Vou criar um rastelo lá em São Paulo aqui é ciscador, né? Para juntar essas palhas aqui e nós vamos queimar, viu, Eva? E a Eva, tá bom, Adão, eu vou ali pegar um balde de água e tal. Não tem nada disso, irmãos. Não tinha nenhum artefato. Aliás, nem deu tempo, porque, de acordo com a narrativa da Bíblia, parece que eles ficaram pouquíssimo tempo no Jardim do Éden, porque logo em seguida sucumbiram à tentação da serpente. Não é assim? Pois é. Então, se alguém for procurar moeda no Gênesis, no Éden, não vai encontrar uma panela, uma cerâmica, um caco de telha, que os arqueólogos geralmente encontram, né? Não vão encontrar, porque não teve essa produção de artefatos, não teve. Então, Adão e Eva simplesmente passaram um período lá no Jardim do Éden,
sem produzir, vamos assim dizer, algo novo ou algo que trouxesse descobertas arqueológicas. Vamos mais adiante, amados. Ou seja, sem tais fatos é impossível que se encontre evidências arqueológicas. Se existisse ainda qualquer evidência com o dilúvio, seria destruída. Bom, dilúvio lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6, todo mundo sabe o que foi o dilúvio, não é? Então, se existisse alguma prova de alguma coisa que Adão e Eva tivessem fabricado, com o dilúvio, irmãos, tudo foi naufragado, tudo foi destruído, destroçado, levado pela corrente das águas, né? Pela tempestade, enfim, nada. Aliás, se você parar para ver, nada também nos tempos pré-diluvianos. Nós estamos falando só de Gênesis, da criação do homem, da literalidade do jardim. Mas se você for parar para pensar, o que Noé deixou? A não ser a arca, né? A arca pode ser encontrada, alguns até dizem que encontraram a arca nas montanhas de Arará. Mas antes, né, a produção, algum artefato que eles faziam, pode ser que venha encontrar, porque a descendência de Caim fazia. Adão e Eva não, preste atenção, Adão e Eva no jardim, não. Mas depois nasceram Caim e Abel, Caim foi para uma terra distante, terra das suas vagueações, e a descendência de Caim começou a construir, sim, artefatos metalúrgicos, como armas, material de caça, material de produção agrícola e também instrumentos musicais. Aí sim, pode ser que venham encontrar. Mas com o dilúvio, irmãos, eu acredito que tudo isso mudou de lugar, vai de um lugar para outro, ficou soterrado, a ponto de não serem encontrados mesmo. Então a arqueologia não vai encontrar nada do Jardim do Éden. E a fonte da nossa segurança, né, para a questão do Éden é a narrativa. É a narrativa. Mas, pastor, como é que a gente pode acreditar nessa narrativa? É simples. Antes da escrita, o que é que nós tínhamos? A tradição oral. Então, a tradição oral ia passando de pai para filho. Vamos imaginar aqui, Adão e Eva contaram a história da criação para Caim e Abel. Caim matou Abel e foi para distante, uma outra terra. Depois nasceu o Sete. Adão e Eva contaram para os seus filhos Sete, a outra geração, e a geração do Sete, o Sete contou para os seus filhos, e os filhos dele contou para os seus filhos. Então, as narrativas eram contadas através da tradição oral. Hoje, nós não nos preocupamos muito com isso, né? Mas eu conheço histórias, por exemplo, da chegada dos avós, né? Dos meus avós, que chegaram de Portugal, se instalaram aqui na Paraíba, outros no Ceará. Tem histórias aí, irmãos, para mais de 300 anos. Agora, naquela época, era uma coisa meticulosa, porque eles tinham que contar para os filhos, contar para os outros filhos. Por quê? Porque eles estavam esperando o Redentor, estavam esperando o Messias, estavam esperando alguém que viesse salvá-los dos seus pecados. Já a Eva e o Adão, eles começaram a repassar essa história para os seus filhos e as suas filhas. Isso chama-se tradição oral. Amém? Quem foi que repassou para os tempos pós-diluvianos? Noé. E Noé era justo, não é? Noé, sua esposa, os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Quem foi que perpetuou essa tradição oral semítica? O Sem. Talvez o Cão e o Jafé e aquela linhagem de Caim, lembra? Eles deturparam a narrativa da criação, da queda do homem, de o porquê da vinda e execução do dilúvio, né? Por quê? Porque eles estavam se distanciando do eixo. Lembra que uma vez eu falei sobre isso? Ó, aqui é o eixo. Aqui é o eixo. A ponta dessa caneta.
Quanto mais você vai distanciando-se do eixo, mais histórias mitológicas vão sendo inseridas, mitos, né? Lendas, aqueles contos, aquelas coisas vão sendo inseridas. Mas quanto mais próximo você fica do eixo, mais você vai preservando a verdade. E outra coisa, Moisés passou 40 anos no deserto, e nesses 40 anos, o sogro dele, que era um sacerdote de Midian, era um descendente de Abraão. Ele provavelmente contou toda a história para Moisés. Agora, no monte, quando Moisés vai receber as tábuas da lei, Moisés recebe também a revelação de como foi o início, porque Moisés não estava lá. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, como Deus criou o homem do pó da terra, etc, etc, etc. Ok? Então a tradição oral, a essas alturas, ela é muito importante. E nós temos que confiar. O que Moisés fez lá no Monte Sinai? Ele recebeu a revelação de Deus. E recebendo a revelação de Deus, ele registrou a revelação de Deus. Uma vez registrada, os livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ficou perpetuada essa história. Mas anteriormente a isso, nós tínhamos a tradição oral. Amém, irmãos? Quem está aí, escreva amém para eu saber que eu não estou sozinho. Tem alguém aí comigo? Tem alguém aí? Bom, a inclusão dos rios Tigre e Eufrates, que são reais, parece sugerir que o jardim... Ó, o Lucivano está comigo aí. Tem mais alguém comigo aí? Sugerir que o jardim seja igualmente literal. Ah, muito bem. Tatiane está aí, a Val está aí. Que bênção, não estou mais só. Tem alguém comigo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a inserção, a citação, a inclusão. Irmão Paulo Pereira também está comigo, Gabriel, irmão Edson, muito bem. Glória a Deus. Obrigado, viu, por vocês se manifestarem aí. Irmã Ana Paula, usando o perfil do irmão João Kennedy, a Gabi, oh, que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Se a irmã Nádia estiver aí comigo, já tem mais 3, né? Eu estou sentindo falta da irmã Rejane, do irmão Júnior. Irmã Cristina. Cadê esse pessoal, hein, gente? A irmã Joana me avisou que está fazendo mudança hoje. O irmão Felipe me falou que talvez não desse certo, que a internet dele está com problema. Um técnico ia na casa dele hoje. A irmã Nádia está aí. Amém. Mas estou sentindo falta da irmã Cristina, do irmão Júnior e da irmã Rejane. E quem mais? Bastante gente. 3 aqui faltando. Mas amém. Vamos continuar. Talvez os irmãos pensassem que não tinha aula hoje, né? Não sei, mas eu coloquei no grupo dizendo que haveria aula e eles fizeram assim para mim, ó, dizendo que estariam aqui. Então, o fato dos Tigre e Eufrates, os rios Tigre e Eufrates, irmãos, estarem inseridos nesse texto, já sugere que o texto é literal, como realmente é literal, né? A preocupação do autor bíblico em demonstrar os rios deve reportar-se ao fato de que tal jardim seria também real. Olha, chegou mais alguém aí, não sei quem é. Olha, eu sempre digo que os escritores da Bíblia, eles têm um cuidado todo especial para dizerem coisas que façam sentido, para que o registro deles seja avaliado como verdadeiros. Por exemplo, João capítulo 5, eu gosto muito de João capítulo 5. Havia um tanque chamado Betesda, em hebraico, que tinha 5 alpendres. Olha aí, 5 alpendres. Para que dizer que havia 5 alpendres ali? Poderia dizer, tem um tanque lá em Jerusalém, e tinha lá um moço
38 anos, paralítico e tal, Jesus passou e curou. Não, mas a riqueza dos detalhes. Por exemplo, diz para o cego, vai, lava-te no tanque de Siloé. Olha como isso é importante, irmãos, porque existiu esse tanque de Siloé, que é diferente do tanque com 5 alpendres, né? Dizer que a cidade tinha 10 portas, 8 portas, 12 portas, dizer que o homem subia para o Jerusalém quando ia adorar, quando saía de Jerusalém, descia de Jerusalém, e Jerusalém fica no alto até hoje, cercada por montes. Então, queridos, essa riqueza de detalhes que faz com que nós defendamos o registro bíblico como literal. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Mesopotâmia, mas antes passou em Padã Arã, e depois ele desceu e ficou ali junto aos cavaleiros de Manre e tal. Para quê? Foi para a Filistia, foi para o Egito, voltou, não é? Então, tudo isso é muito importante, cada detalhe ali. E aqui o Tigre e o Eufrates, eles, além de embelezar o panorama, né, do Éden, ele também fortalece a ideia de que a narrativa é literal. Ok, amados? Muito bem, vamos adiante aqui porque temos mais coisas para falar. Estamos na página 114 para quem chegou agora. Um ponto merece destaque dentre os mencionados é que o Novo Testamento testemunha sobre os fatos relacionados ao jardim como reais. Fala da criação de Adão e Eva, Mateus 19, 4. Olha aí, irmão, Jesus falando em Mateus 19, 4. 1 Timóteo 2,13 também fala sobre isso. E fala do pecado original. Então, se isso fosse uma invenção dos judeus, por que o Novo Testamento, que é puramente cristão, vai defender a literalidade do jardim do Éden? Vamos ver Mateus 19, 4. Abra sua Bíblia aí. Mateus 19, 4. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 19, 4. No princípio não foi assim, quer ver? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Quem está falando isso aqui? Jesus. O Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Onde está escrito? Gênesis. Gênesis. Isso aqui não está escrito em Sêneca, isso aqui não está escrito em Filo de Alexandria, Flávio Joséfo, a fonte é a Bíblia. Então, o Senhor, olha, 2 Timóteo 2,13 ainda é melhor, porque Paulo, ele cita os nomes, né? Eu passei um monte aqui agora. 2 Timóteo 2,13. Paulo diz assim, acho que é 1 Timóteo, hein? É 1, perdão, irmãos, 1 Timóteo 2,13. Paulo diz assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Irmãos, Paulo, vocês acham que o Paulo era um camarada fraco da cabeça? Era super inteligente, super inteligente. E no seu tempo, e nos tempos do Senhor Jesus, se defendia claramente que o homem foi criado, homem e mulher no princípio, como está escrito em Mateus 19, 4, e que primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E olha o que ele diz no versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ora, se Paulo está dizendo isso daqui, é porque eles defendiam e criam piamente que essa história é verdadeira. Como é que Paulo vai defender, por exemplo, a soteriologia de Romanos, né, se ele não crê que o pecado entrou por um homem, como está escrito em Romanos 5,12? Aliás, está aqui na apostila também, né? A doutrina do pecado original que nós defendemos depende dessa história. Se ela for verdadeira, amém, nós estamos falando a verdade e nós estamos salvos. Se ela não for verdadeira, nós estamos perdidos nos nossos pecados, se for um mito. Fala da criação de Adão e Eva e do seu pecado original. 1 Timóteo 2,13, Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo
e pelo pecado a morte, para justificar o que está escrito em Romanos 3,23, todos pecaram e destituição da glória de Deus. Assim, eventos reais precisam de um ambiente real para acontecer um lugar geográfico. E a Bíblia se preocupou com isso. Amém? Até mesmo o livro de Jó, que a gente não sabe quem escreveu o livro de Jó. Nós ensinamos, porque aprendemos, que foi Moisés, que é o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro, mas começa como o livro de Jó? Havia um homem, né, chamado Jó, da terra de Uz. Não é Ur dos caldeus, mas Uz. Então até ali tem a geografia. Né? Era um homem casado, tinha filhos, tinha amigos que vinham do Oriente, enfim. Tinha camelos, tinha empregados, tal, mas onde que ele morava? Uz. Essa narrativa toda se deu na terra de Uz. E tem muitas outras referências durante a narrativa, mas ali você já sabe que é uma história verdadeira, que o Jó existiu, que não é uma narrativa mitológica, uma lenda, como alguns dizem, a lenda, né, de Davi, porque Davi venceu o gigante Golias, ou o mito do Jonas e o peixe. Não é. É real, é literal. Agora, toda a Bíblia, ela é literal? Não, tem partes em que a Bíblia é alegórica, metafórica. E aí, para isso que existe a hermenêutica, que vocês fizeram a prova agora, e que eu ainda vou corrigir. Os irmãos me perdoem, mas eu prometo que eu vou dar a prova de vocês, a nota de vocês no início da semana, porque eu tive que levar ceia para muitos irmãos, irmãs, velhinhos, velhinhas, né? Casais, nesses dias todos aí, e ainda tem um casal que eu vou servir a ceia no sábado, porque esse é meu trabalho de pastor, é o mínimo que eu posso fazer, né? Visitar as ovelhas. E aí a prova de vocês ficou de stand-by. As provas ficaram de stand-by, mas eu prometo que eu vou corrigir, tá bom? Bom, agora vamos falar do Adão histórico literal, porque nós falamos do jardim até agora. Né? Vamos falar do Adão histórico literal, lá no fim da página 114. A argumentação que proporciona a interpretação mítica ou irreal é a consideração de que o autor se utiliza de um estilo poético repleto de paralelismos com outros mitos antigos e a suposta contradição entre o relato e a ciência. No entanto, para os escritores bíblicos, tanto Adão quanto Eva são personagens históricos e encontrados em uma leitura literal de Gênesis. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eles alegam, os que dizem que o Gênesis não é literal, que o Adão não é literal, paramos de falar do Gênesis agora, falando de Adão. Que o Adão não é literal e nem histórico, eles dizem que a história, ela se baseia, ela se passa com paralelismos poéticos, paralelismo com outros mitos antigos. Vamos parar para pensar sobre isso aqui. Existe uma história de Utnapishtim, que ele viajava o mundo, né? E dentre as narrativas que ele conta, tem de um dilúvio que cobriu toda a terra, e etc, etc. Mas um pouco parecido com o da Bíblia, mas porém diferente. Então, como é que a gente explica isso? Essas muitas narrativas do dilúvio. Primeiro, que o dilúvio foi real. Porque se existem muitas narrativas, inclusive na tradição indígena brasileira, dos índios brasileiros, é porque isso foi universal. Foi real e foi universal. Como é que esses índios sabem dessa história, pastor Guedes? Tradição oral. Como é que todas as nações, existem cerca de 141 histórias, se eu não me engano, 141 narrativas parecidas, né? Que falam sobre um dilúvio universal. Tradição oral. Por que está diferente? Porque se afastou do eixo. Vou pegar a caneta de novo aqui, ó. Se afastaram do eixo. Quanto mais vai se afastando, mais a probabilidade de se inserir mitos, lendas, né? Aquelas narrativas mitológicas de monstros gigantes e etc, etc,
a possibilidade é sempre maior. Mas quanto mais próximo do eixo você está, da verdade, da história, mais essa tradição oral, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é segura. Vocês já viram o filme de Eli? O filme... Ô, gente, como é que é o nome lá do... É Eli mesmo o filme, né? É. Eli. O livro de Eli. Obrigado, minha esposa. O livro de Eli, pois é. É a história do Denzel Washington, né? Que ele sai caminhando aí por aquele mundão e luta muito, mata muita gente e tal. E, na verdade ele é cego, mas ninguém percebe até adiante lá no filme. Até que ele chega onde ele queria chegar e ele senta no lugar e começa a citar o Gênesis de cor. Toda a Bíblia. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, tinha alguém lá escrevendo rápido, falava, ele decorou o livro todo, o livro de Eli, ele é o livro, na verdade, né? Agora, por que eu estou falando isso? Para que os irmãos saibam que os antigos desenvolveram a capacidade de memorizar histórias inteiras, narrativas inteiras. Se você perguntar para uma criança judia, irmãos, tem crianças judias que conhecem a Torá de memória. Os judeus desenvolveram a capacidade de guardar trechos, vou usar a expressão quilométrico, mas eu estou usando de hipérbole, tá bom? Quilométricos da Bíblia, isso é uma hipérbole. Eles são capazes de citar assim 3, 4 capítulos do livro de Êxodo de cor. Então, isso aí é mais uma evidência de que a tradição oral, principalmente na antiguidade, quando não tinha escrita, é uma verdade. E o Adão, né, o fato de ter histórias paralelas não significa dizer que a história da Bíblia é errada, é irreal, não é literal, e que as outras é que são. Né? Quem pode comprovar, por exemplo, que a história do Utnapishtim é verdadeira? Quem é que pode confirmar, por exemplo, que a história da tradição que corre entre os índios brasileiros, né, desse dilúvio universal, por exemplo, é verdadeira? Por que eu fico com a história do Adão e Eva literal? Porque Jesus fala que no princípio o Criador criou homem e mulher, macho e fêmea. Porque Paulo fala e cita nominalmente Adão e cita Eva, inclusive dizendo que o Adão foi criado primeiro, a Eva depois, que quem foi enganado pela serpente não foi o Adão, mas foi a mulher. Depois vocês vão ver mais na frente, não sei se eu já li, nós vamos ler, que Paulo faz uma comparação entre Cristo e Adão, dizendo que Adão era o primeiro homem e Cristo é o segundo Adão. Esse era terreno e este celestial. Paulo não faria isso se ele não cresce na literalidade do Adão, na historicidade, no Adão histórico, literal. Ele não ia comprometer toda a sua teologia, soteriologia, né? Toda a sua doutrina, baseada em coisas que ele não acredita de jeito nenhum. Então todo judeu, todo rabino, alto rabinato defende Adão como literal e Eva como literal também. Inclusive colocando Eva como a mãe de todos os seres humanos. Né? Bom, e a suposta contradição entre o relato e a ciência. Isso aqui, irmãos, nós vamos morrer e não vamos resolver. Jesus vem, nós vamos para o céu e ninguém resolve. Porque a ciência nunca vai concordar com a narrativa dos dias literais. Olha aí, a literalidade de novo. Dias de 24 horas, porque a palavra ion aparece. Você pode interpretar como tempos, eras, você pode interpretar como espaços enormes de tempo ou espaço curto de tempo. Porém, todavia que a palavra ion, Y-O-M, vem seguido de um número, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, número ordinário, nessa ordem, né? Ordinário. Então, na Bíblia, toda vez que a palavra íon está falando de primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, milésimo, está falando de um dia de 24 horas. Então não cabe aqui também aquela sequência de um espaço entre Gênesis 1 e 1, de milhões e milhões de anos,
ou a sequência que a ciência estabelece, por exemplo, dizendo que as ervas, as árvores nasceram primeiro que o sol. Alô? Alô? Para a ciência isso faz sentido? Para nós não. E a Bíblia ela está correta quando diz que primeiro veio o sol. E depois é que vieram as árvores. Não é assim? E os seres vivos. Que nós todos dependemos, todo ser vivo depende do sol. E a árvore é um ser vivo. Depende do sol. Muito bem. Então, a ciência vai sempre se contrapor e nós vamos defender a revelação. Agora, na Bíblia tem muita coisa, irmãos, que a ciência descobriu só depois. O livro de Jó, por exemplo, já dizia que a Terra era redonda. Não necessariamente perfeitamente redonda, né? Mas, e que ela também não se sustentava. O livro de Jó já dizia sobre isso, que nada sustenta a Terra, que ela paira no espaço, no universo, né? E muitas outras coisas lá no livro de Jó. A ciência, a Bíblia já comprova coisas muito anteriormente à ciência. Uma das coisas nós discutimos em sala de aula, que foi aquela visão de pessoas que estavam voltando para Jerusalém, e o profeta Isaías, né, tem uma visão de pessoas que eles diziam: quem são aqueles assentados nas suas janelas como pombas voando e tal? Avião que foi descoberto, inventado pelos Santos Dumont aí no século XX. Embora os americanos digam que são os irmãos Marx, mas nós acreditamos que foi o Santos Dumont. Os franceses também defendem que foi o Santos Dumont que deu uma volta lá em torno da Torre Eiffel. Enfim, então Adão foi literal. Amém? Adão foi literal, histórico, existiu realmente. O primeiro fato, o primeiro fato que evidencia a condição histórica de Adão é a própria narrativa de Gênesis. Embora muita discussão exista neste ponto, para aqueles que consideram o texto como fonte fidedigna de informação, é o ponto de partida. Observe que o autor sempre demonstra Adão como uma pessoa real. Olha, irmãos, quando você lê Gênesis, você vê Deus se relacionando com uma pessoa real, que fala, que ouve, que vê, que sente, que se esconde, que se arrepende, que tem medo, não é? Que tem intelecto, emoção, vontade, que vocês já estudaram para fazer a prova, consciência, escolha moral, ele tem liberdade de escolha, tudo isso a pessoa tem. Que arca com as consequências do seu erro, não é? Se Adão fosse irreal, ele não poderia ter gerado filhos. Eu vou na contramão da apostila para dizer o seguinte, ou corroborando, né, com a apostila, o fato dele ter gerado filhos faz dele o quê? Real e literal. O fato de Eva gerar filhos, isso eram só os dois, preste atenção. Eram só os dois. E a Eva engravidou. Foi com a coparticipação de quem? De Adão, como até hoje. Como até hoje. 2 homens não geram filhos, 2 mulheres não geram filhos e filhas, né? Então, o fato deles gerarem filhos só evidenciam que eles eram pessoas literais, históricos, reais. E na narrativa de Gênesis, ele perpetua a espécie humana gerando filhos à sua imagem. Gênesis 5:3. Olha como a Bíblia é interessante, irmãos. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas pecaram. Foram expulsos do jardim. Lá fora, no jardim, eles geraram filhos. Não mais a imagem de Deus, mas a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem e semelhança fala da queda? Fala. Mas fala também dos aspectos físicos que os filhos têm com relação aos pais. Alguns dizem que a Sara parece muito comigo, Daniel parece muito com a Regiane.
Já outros dizem que a Sara parece com a Regiane e o Daniel parece comigo. Por quê? Porque, na verdade, eles receberam características físicas, biológicas. Mas vocês que não convivem aqui conosco, vocês não sabem. O Daniel parece muito comigo no comportamento. Tem hora que ele diz assim, eu sou igual ao meu pai. Quando ele vai falar alguma coisa, tomar alguma decisão. Não é? Não, eu sou assim. O que é isso? São características psicológicas. A imagem e semelhança do Guedes. Ele foi gerado conforme a minha imagem e a minha semelhança. E a Sara, de igual modo. A Sara, por exemplo, faz muita coisa junto com a Regiane, e elas assistem coisas de decoração, de casas, moda, elas gostam, elas se identificam. Já eu e o Daniel não gostamos desse negócio de decoração de casa, e nem de moda, e nem de comida, e nem de receita. Alguém pode dizer, pastor, mas é porque a sua esposa é mulher e a menina, ela sendo menina, amém, amém. Mas também é uma identificação psicológica, é uma herança psicológica, ou uma herança social. E aí eu enquadrei as três coisas: espiritual, psicológica e social. Espiritual, alma e corpo. Espiritual na queda, todos nascemos caídos, né? Psicológica, nessa semelhança, aliás eu falei da semelhança física também, né? Dos traços físicos. E psicológica. E social, porque a gente se repete, a gente se copia, a gente se imita. E como é bom um filho imitar o pai. Como é bom uma mãe ser imitada pela filha. Não é assim? Então, o que é isso? O fato do Adão gerar filhos à sua imagem. Primeiro aí vem o espiritual. A imagem dele é a imagem de um homem caído. Caído. Porém, também está inserido ali, esses filhos de Adão parecem muito com Adão. Características físicas, né? Psicológicas. Tem filho que parece muito com o pai, a ponto de você falar assim, nossa, fala igualzinho o pai, não é? O filho, não, meu Deus, eu vi o pai dele falando agora ali, eu vi a mãe dela falando. É isso que a Bíblia também quer dizer. Tem alguém ligando para mim aqui, irmãos, mas eu não posso. Dani, pediu alguma coisa na portaria? Só um minutinho, irmãos. Acho que ninguém se dispersou. Estão todos aqui, graças a Deus. Tem delegação que meu filho pediu alguma coisa na portaria, e a portaria, o contato deles é comigo, irmãos. Muito bem. Irmão Francisco chegando. Quem mais chegou, irmão? Chegaram aí uns 3 ou 4 irmãos. Quem chegou agora, dá a paz do Senhor para nós aí? Então é isso, irmãos. Tá bom? Gênesis 5:3. Outro detalhe importante, nós estamos na página 115, hein, para quem chegou agora. Outro detalhe importante dentro da narrativa de Gênesis é que a sentença, este é o registro, ou são estas gerações, assim, ó, este é o registro, entre aspas, ou, abre aspas, são estas gerações, fecha aspas, encontrados para registrar a história do povo hebreu, é usada para o registro da criação e para Adão e Eva e seus descendentes. Onde é que está escrito isso, irmãos? Está escrito em Gênesis 6:9, em Gênesis 10:1, em Gênesis 11:10, também em Gênesis 11:27, Gênesis 25:12 e Gênesis 25:19. Tá bom? Por quê? Porque este é o registro. O que você acha que é isso? Né? A importância de se ter registrado essa história. É o registro, e estas são as gerações. As gerações. Olha, Daniel, meu filho, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu conheci o pai da minha mãe e eu conheci o pai do meu avô e não conheci o pai do meu avô. Porém, eu conheço a nossa árvore genealógica pelo menos umas 5 gerações. Né? Eles já se esmeravam nisso. Era uma coisa que era própria do mundo antigo. Filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. Então, eles conseguiam guardar isso. Aliás, nessa época do dilúvio, né,
A tradição oral era tão importante, irmãos, tão importante, que a Bíblia faz questão de dizer: estes são os registros, essas são as gerações, porque isso foi preservado, não é? Vamos mais adiante aqui. Onde que eu parei? Agora eu nem sei onde que eu parei. Fora da narrativa de Gênesis, é possível encontrar Adão como personagem histórico. Na cronologia encontrada em 1 Crônicas 1:1, Adão encabeça a genealogia mais extensa das Escrituras. Vai de 1 Crônicas 1:1 até Crônicas 9:44. Veja, irmãos. De 1:1 até 9:44. É a mais extensa das Escrituras, a genealogia registrada. Começa com Adão. Então, Adão, para eles, judeus de todas as épocas, inclusive os de hoje, ele é verdadeiro, histórico, literal, ele existiu. Então você pode pegar esses textos para querer comprovar, fazer um estudo bíblico. Se alguém disser, não, Adão é uma lenda e tal. Meu amigo, olha isso aqui. Adão encabeçando uma árvore genealógica. E não fica só aí não, irmãos. Vai mais adiante, quer ver só? Adão encabeça a genealogia mais extensa, tal, já falamos, que demonstra a historicidade das tribos de Israel e a importância da linhagem davídica. Mas, para que essa genealogia tenha valor real, é necessário que os personagens envolvidos sejam igualmente reais. De que adianta você ter uma genealogia que remonta 9 capítulos da Bíblia, se tudo é irreal? Ou então, se o primeiro é irreal, se o primeiro homem é um mito, se o Gênesis é um mito, se Adão é um mito, então tudo cai por terra. Esses 9 capítulos do primeiro livro de Crônicas cai por terra se o primeiro não é real. Os irmãos estão entendendo a profundidade aí, irmãos? Amém? Então nós não podemos dizer que o Adão era um mito, que a história é uma lenda, porque senão nós colocamos em questão todos os outros textos da Bíblia que falam da história de um homem, da historicidade de um homem. Ou do plano da salvação. Tudo isso cai por terra. O Jesus histórico. Jesus existiu? Nós cremos que sim, nós sabemos que sim, mas os livros de história não citam Jesus de Nazaré. Por quê? Isso comprova que ele não existiu? Isso comprova que ele... Olha, se Adão... Não, vamos falar dos tempos do Senhor Jesus. Se Pilatos existiu, se Herodes o Grande existiu, se Herodes Agripa I existiu, Herodes Agripa II, Pilatos existiu. Deixa eu ver quem mais aqui. Flávio Josefo fala do José de Arimateia. Se os Césares existiram, se o Festo existiu, se o Félix existiu, o potentíssimo Festo, né? A rainha Berenice existiu, está lá nos anais da história. Isso significa dizer que Jesus não existiu? Se a história de Jesus está inserida nesse contexto, quando Jesus é citado no tanque de Betesda, enviando um cego para se lavar no tanque de Siloé, andando pela Samaria, foi crucificado no Calvário, Gólgota, o Monte da Caveira, que até hoje está lá em Jerusalém, atravessava o Vale de Cedron para ir para o Monte das Oliveiras, que até hoje existe lá. Então, tudo isso existiu, todas essas pessoas existiram, Saulo de Tarso também, só Jesus de Nazaré que não existiu. Tinha que ser uma história muito bem montada, irmãos, para que isso fosse uma farsa. O modo dele ser morto na cruz, como os romanos. As citações da Bíblia, inclusive citações até do Antigo Testamento também, de regiões, né, que existem realmente e tal. Então, é assim, por que Jesus de Nazaré não tem importância para os livros de história?
Eu vou dizer por quê. Porque o mundo jaz no maligno, porque Satanás quis varrer da história o nome de Jesus Cristo. Agora, Deus é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que ele já promoveu 4 pessoas para escrever a biografia do seu filho, em 4 ângulos diferentes, mas convergindo para o mesmo centro, que são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se não existissem os evangelhos, preste atenção, Mateus, os evangelistas, e a obra deles, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história de Jesus de Nazaré tinha caído no esquecimento, seria um fracasso, porque Satanás tratou de varrer o homem Jesus de Nazaré da história. Vocês vão estar entendendo? Se não fossem os evangelhos, os 4 evangelhos, que aliás, podemos fazer uma aplicação aqui dos 4 rios que saíam lá do Jardim do Éden, nós estaríamos perdidos, irmãos. Já vamos para o intervalo, tá bom? Deixa eu só concluir esse assunto aqui. O Novo Testamento, deixa eu ver onde que eu parei. Eu não sei mais onde que eu parei. Muito bem. O Novo Testamento testemunha a favor da historicidade de Adão. Em Lucas 3,38, Adão é designado como um ancestral literal de Jesus. E este, posteriormente, referiu-se a Adão e Eva como os primeiros, homem e mulher, literais, fazendo a união deles a base para o casamento. Mateus 19,4, que nós já lemos. Então, Lucas que disse, olha, eu fiz um apanhado geral, fiz uma apuração, e está aqui. Aí começa com a genealogia do Senhor Jesus, vai até Adão. Lucas era médico, irmãos. Médico naquela época era uma espécie de cientista, conhecia várias ciências. Se ele desconfiasse que essa história não era verdadeira, ele pararia a genealogia em Abraão, por exemplo. E outra coisa, dá-se a entender claramente que o Lucas nem era judeu por causa do nome grego dele. Poderia ser um judeu grego. Então, o fato dele ir até Adão mostra que naquela época já, ou ainda, se cria na literalidade do Adão. Adão existiu de fato. Paulo em Romanos declara que a morte foi trazida ao mundo por um homem real. Romanos 5,12 e também 14. Em Coríntios, Paulo faz uma comparação entre Cristo e Adão. 1 Coríntios 15,45, que é o primeiro Adão, né? O primeiro homem, e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus. Para Timóteo, já estamos encerrando, tá? Para Timóteo, Paulo afirma que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Ou seja, se as comparações e citações paulinas sobre os diversos assuntos que aborda fossem baseadas em mitologia, as asseverações morais seriam nada mais do que afirmações equivocadas e inválidas. Entretanto, não parece ser este o caráter que Paulo escreve. Tanto ele como os outros autores do Novo Testamento têm por certo de que os acontecimentos narrados no Gênesis são fatos. Assim, é impossível não crer na historicidade de Adão. Bom, vamos lá. Para encerrar esse assunto aqui, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Mas eu quero todos vocês de volta, porque às vezes, depois do intervalo, não volta todo mundo. Eu quero todos vocês de volta, tá bom? Bom, se o Gênesis não é literal, se o livro de Gênesis, se a narrativa do Jardim do Éden não é literal, se o Adão e a Eva não são literais, personagens históricos, mas são lendas, mitos, né? Coisas dessa natureza, narrativas que não merecem a credibilidade, então toda a Escritura Sagrada está em xeque. Toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque se eu encontro problemas na narrativa com questões geográficas, históricas, eu também posso abrir uma brecha para questões o quê? Morais. E eu posso abrir uma brecha para colocar em dúvida todo o plano da salvação. Tudo que Paulo falou, que Jesus falou, que o Pedro falou, isso não tem o menor cabimento
Não cabe se a primeira expressão da Bíblia com relação à antropologia, a doutrina do homem, foi mentirosa, foi inverídica, não foi verdadeira. Então nós defendemos que Adão existiu literalmente com a sua esposa Eva, literalmente, historicamente, e num jardim literal. Num jardim literal. Prova disso é que ele ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui, por favor, diga amém. Quero ver um amém de todo mundo aqui para fazer a chamada. Vamos ver. Quem está comigo aí? Quem está me ouvindo, diga amém. Escreva amém aqui, por favor. Não diga. Escreva, né? Ou põe um joinha aqui que eu vou fazer a chamada da nossa aula. Vamos ver. Tinha 12 irmãos aqui, mas um já saiu. Não sabemos por quê. Alô? Estamos aqui? Tem alguém comigo? Glória a Deus. Aleluia. 12. Irmã Nádia, irmão 14. Irmã Ana Paula, irmão João Kennedy, 15. Está faltando 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Nós temos 15 alunos assistindo e 5 faltando. Cadê os irmãos? Quem está presente aí, diga amém, irmãos, por favor. Parece que eu estou sozinho aqui. Cadê os alunos que querem ganhar presença na aula de hoje? É a chamada. Vamos lá. Tem alguém aí? A impressão que dá que os irmãos não estão na aula. Eles não imaginam como é difícil dar aula. É complicado dar aula por aqui, irmãos. Eu prefiro a aula presencial. Porque, olha, faz um tempo que eu estou pedindo para alguém escrever amém aqui, ó, para dar presença, e ninguém escreveu nada. Pelo contrário, nós tínhamos 12 alunos, agora temos só 10. Parece que os irmãos resolveram abandonar a aula agora, ir para o intervalo, e depois é que voltam, né? Bom, irmãos, seja como for, eu não sei por que vocês não estão escrevendo amém aí, talvez está com alguma dificuldade, ou eu com dificuldade de escrever. Nós vamos para receber, perdão. Nós vamos para um intervalinho aqui de 10 minutos, ó, irmãos, ó. 10 minutos, tá bom? Agora são o quê? 8h25. Quando for 8h35, nós voltaremos para a aula de homilética, ok? Pai Senhor, até mais ver.